Defensoria Pública do Rio Grande do Sul recriou a licença-prêmio, que havia sido extinta em 2019. O Ministério Público já havia recriado também. E o que eu adoro é o argumento. O argumento é o seguinte, é de que não se aplica para as carreiras jurídicas. Quer dizer, foi proibido pela Assembleia Legislativa numa emenda constitucional em 2019, mas eles entendem que para a carreira jurídica não se aplica. Ué, mas como não se aplica? Está na Constituição do Estado. Não, mas não se aplica. Kelly, um argumento muito comum é esse, né? Que a gente ouve, é um direito. Parece que isso encerra qualquer assunto. Se é um direito, eu não posso contestar, né? É um direito. Mas quando um direito, Kelly, ele é restrito a um grupo muito pequeno, quando ele é inacessível ao conjunto da sociedade, ele deixa de ser só um direito corporativo para assumir as feições de privilégio. Privilégio é precisamente isso no dicionário, né? Privilégio no dicionário, abre aspas, direito, vantagem ou imunidades especiais gozadas por uma ou mais pessoas em detrimento da maioria. Em resumo, é um direito de poucos sustentado pelo esforço de muitos. Isso é privilégio. É exatamente o que está ocorrendo aqui. Né? A gente está falando agora da Defensoria Pública que recriou. Mas que é um serviço essencial também. A gente não há dúvidas. Vocês estão falando mal da... Não, nós não estamos falando mal da Defensoria. Bonito, uma carreira importante, linda. Né? Assegura para a população mais vulnerável. Uma missão de vida, eu sou fã do trabalho da Defensoria. Sem dúvida. E isso não está em jogo, não está em questão aqui. Mas eu ia dizer que, claro, outras carreiras jurídicas têm, né, por costume, por hábito, nos escandalizar com o retorno desses benefícios que podem muito bem ser chamados de privilégios. O último, mais recente agora do Judiciário é aquele que o pagamento retroativo por acúmulo de serviço, né? Retroativo a 2015, né? No Poder Judiciário. Enfim... eu vou só pegar mais um exemplo. Sempre, Kelly, porque... pode dar o exemplo. Não, eu quero pegar um exemplo que é quando essa soma de benefícios atingiu, em um caso, um valor estratosférico. E aí a jornalista Rosane de Oliveira publica um dado que é público. Isso. Que é público. Isso. Ela não publica nada que não está disponível. Que era o quê? Que uma desembargadora em um mês ganhou 600 mil reais por causa dessa penduricalhada toda, além do salário, né? E aí é punida. Mas vem cá, nem isso sequer que o cidadão tenha direito de saber que essa soma de valores, que sim, está dentro da lei, mas olha, gente, dizer que é normal ganhar 600 mil reais, desculpa, não, né? Eu acho melancólico, Kelly, porque essa quantidade de benefícios, de privilégios, como a gente está dizendo, ela não só representa a estratificação de uma casta, é uma casta privilegiada, né? Mas é uma iniciativa, e isso eu acho triste, que parte daqueles que, em tese, estão comprometidos com o princípio de fazer justiça. Nada me parece mais incompatível com qualquer conceito de justiça do que isso, né? O que é justiça? Tem um monte de definição possível, mas, de um modo geral, a justiça, e não só a justiça social, né? Isso é justiça em qualquer âmbito que a gente apresente. A justiça busca um equilíbrio entre os interesses, as oportunidades, as liberdades de todo mundo que faz parte de um mesmo grupo, né? De um grupo social. Então, o João Maurício Adeodato, que é um jurista pernambucano muito respeitado, na definição dele, a justiça é a virtude que combate o egoísmo biológico do ser humano. Né? O que é isso? Então, dentro daquela ideia de que nós somos, por essência, egoístas, competitivos, né? Mas que a civilização nos obriga, nos educa a conviver em comunidade, a justiça é o que nos lembra que estamos em comunidade. Isso. Que nós não estamos sozinhos, né? E essa decisão da Defensoria, o retorno da licença-prêmio, assim como várias outras decisões das carreiras jurídicas do judiciário gaúcho, é precisamente a expressão do egoísmo e não da justiça. É a expressão do egoísmo. Está se pensando só em si mesmo. Não está se pensando na justiça, né? Nos diferentes interesses, né? Nos diferentes liberdades, no equilíbrio entre uma mesma comunidade, entre um mesmo grupo social. Então eu acho isso é dolorido de ver. Pessoas comprometidas com a justiça e que fazem seus trabalhos de maneira honrada, na grande maioria dos casos, mas elas têm privilégios. Não são apenas direitos, são privilégios, porque eles existem em detrimento da maioria que banca esses privilégios. Isso não pode ser chamado de comprometimento com justiça. Me desculpa. Kelly, eu não entendi o que é a licença. É um benefício que dá, como disse o PG,
3 meses de folga a cada 5 anos de trabalho. Você imagina você que acordou cedo hoje fazendo 5 graus? Você tem 3 meses de folga a cada 5 anos de trabalho? Ah, mas isso não vai impactar. Não, você vai receber sem estar efetivamente no exercício da sua função. E o impacto financeiro se dá também, como disse o PG, porque os beneficiários acumulam essa licença e depois fazem o quê? Convertem em dinheiro. Então, sim. E sabe quem paga? Deixa eu te contar uma coisa. Sabe quem paga? A sociedade. Você, eu. Quando a gente fala de aumento de impostos, é para custear o quê? A saúde não tá boa, você sabe, né? A segurança também não. É para custear o quê? É para custear a pensão de filha de militar, é para custear todos no Congresso tem 13º, 14º, tem auxílio mudança. Tenha santa paciência, né? O parlamentar não consegue ir para Brasília ficar ali. Fora que as passagens são custeadas. E nos lembra agora mais um ouvinte que juízes e promotores têm 2 meses de férias sem contar o recesso. Tem o recesso. Então, eu preciso concordar com o PG. É inacreditável. Se os demais não têm direito... É indecente. Privilégios. E eu gostaria que esses... não só os defensores públicos, que, como a gente diz, prestam um trabalho que para mim é uma missão. Não, eu trabalho belíssimo, uma das carreiras mais bonitas públicas, né, que existem. Mas não só eles, como os desembargadores, juízes que nos escutam eventualmente, têm todo o direito de discordar de mim e da Kelly aqui, mas não venham nos acusar de estar colocando o judiciário contra a sociedade. Quem está fazendo isso são vocês. Vão me desculpar. Eu estou expressando aqui o que eu penso. E a nossa opinião. Vocês têm o direito de divergir de mim, mas também vocês expressaram o que pensam ao tomar essa decisão, que, a meu ver, está muito longe de ser justa, de fazer justiça.